Bom dia. Como a gente apresentou agora, esse mês, dia 15, completa 150 anos do nascimento de Shirley Aurobindo, né? Então, já adiantando, no dia 15, segunda-feira que vem, nós vamos fazer um evento comemorativo e no sábado, dia 13, também pela manhã. Depois a gente comenta um pouco mais sobre esses eventos. Então, hoje é o dia da síntese. Eu começo compartilhando aqui. Hoje a gente chega no capítulo 15, 15º, da parte 4, que tem o título A Força de Alma e a Personalidade Quádrupla. É um capítulo longo também, que dividi em duas partes. Hoje, então, temos a primeira parte. É um tema que eu diria que é mais próximo da nossa experiência. Não é um tema muito abstrato. Ele trata da personalidade. Ele se aproxima mais do que a gente entende por psicologia hoje, né? Começamos, então, com uma música de 3 minutos para um acalmar-se, né? Um recolher-se, um tranquilizar-se, chegando no tema. Então, esses 3 primeiros slides são do capítulo anterior, que ele tem um gancho muito forte, como todos, com esse capítulo de hoje. É só um alerta, essa tradução é uma tradução de uns década de 1990 para uso pessoal, para estudo pessoal, então não tem o rigor da tradução profissional. No capítulo passado, ele fala da importância de desenvolver, elevar, ampliar e retificar o poder dos instrumentos, para que esse se torne um instrumento apropriado para os trabalhos divinos. Quais são esses instrumentos? Ele coloca em 4: corpo, vital, a mente e a inteligência. No corpo, a perfeição,
aqui tem um resumo, né? Um resumo bem resumido. No capítulo ele trata disso com muito mais profundidade, amplitude. Mas o controle do corpo e a vida pela mente e seu pensamento e vontade é o primeiro passo em direção a essa mudança. Numa etapa posterior, a mente deve dar lugar ao espírito, a força espiritual que está acima da mente, do corpo, da mente também. Depois, o vital. O vital deve ter uma energia ilimitável, um poder vital ou força prânica e, sustentando e utilizando essa energia prânica, um poder vontade superior. A mente, que aqui inclui o ser emocional também, Chitta, deve ser levada a uma tranquila intensidade e perfeição através da purificação, os dois primeiros passos do yoga integral, né? Desejo e ego, a busca da igualdade, a luz do conhecimento e a harmonização da vontade. E, finalmente, a inteligência, mente pensante, discriminação, buddhi, deve se tornar, então, um espelho da verdade, desenegrecido, limpo, transparente, capaz de toda a variedade de compreensão, aberta a todas as formas de manifestação da verdade, clareza e pureza. No final do capítulo, ele fala das condições para essa perfeição. O trabalho da vontade. Essencial, vontade inteligente é o centro, o eixo do trabalho, enquanto nós estivermos aqui, né, nesse plano mental ainda. Autoobservação constante, autoconhecimento constante e uma prática de automodificação e transformação. Uma prática permanente onde a gente busca se conhecer e se modificar e se transformar. A sese, a paz e a paciência, a fé, retitude de conhecimento e vontade. São os 5 elementos que estão envolvidos nisso. O ponto de partida é o ser mental. É onde a gente vive e atua, a maioria das pessoas, né, da humanidade no nível hoje, alcançou um ser mental. Esse ser mental deve abrir o caminho por uma clara e observadora introspecção, mas, posteriormente, à medida que a gente consegue se elevar, se aprofundar, esse poder maior acima da mente deve intervir para efetuar uma transformação mais rápida e mais fácil. Então, isso ele tratou no capítulo passado. Agora, o capítulo atual. E antes, uma observação. Não adianta muito você ter um instrumento perfeito, polido, afinado, se o poder que usa esse instrumento não é o correto. Diria assim, não adianta nada você pegar um violino Stradivarius afinado, com cordas novas, polido, e entregar na mão de quem não sabe tocar violino. Não vai conseguir tirar uma música maravilhosa. O instrumento está perfeito, mas quem usa o instrumento não tem condição de usar esse instrumento para tirar essa música maravilhosa. Então, o próximo passo que ele fala agora é a força que é colocada nesse instrumento, que é colocada para usar esse instrumento. E ele chama isso de força de alma. Então, o primeiro parágrafo, né, do capítulo fala que o aperfeiçoamento da mente comum, do coração, do prana e do corpo nos traz apenas a perfeição da máquina psicofísica que temos que usar. E cria certas condições justas nos instrumentos, para uma vida e ação vividas e efetuadas com um poder e um conhecimento mais puros, mais vastos e mais límpidos. Quer dizer, cria condições para que essa força de alma se manifeste de uma forma mais direta, menos distorcida, mais efetiva. Passo do aperfeiçoamento dos instrumentos, então, é para criar as condições para que essa força possa atuar aqui no plano físico, material, de uma forma mais plena.
A questão seguinte é saber qual é a força que se verterá nos instrumentos, Karana. E quem é esse um que manobra a força para suas finalidades universais? Então, 3 níveis aí. O corpo, os instrumentos, né? Corpo físico, mental, a energia e a inteligência, a discriminação. Uma força que desce e usa esses instrumentos e o que tem por detrás dessa força, que conduz a força e os instrumentos para suas finalidades universais. A força que opera em nós será a Shakti divina manifestada, a força suprema ou universal, desvelada no ser individual liberado. Se para Prakriti Jiva Bhuta. Nos esquemas indianos, tem vários esquemas indianos, né? Tem o Shiva, Shakti, Ishvara, Prakriti, Purusha. Aqui, na visão de Sri Aurobindo, Shakti é a energia do ser divino. É a energia manifesta, que entra na manifestação, que cria os mundos e dirige os mundos. Então, é essa força suprema universal que desce no instrumento, que deve conduzir o instrumento, mas lembrando sempre que tem alguma coisa por detrás dela que conduz essa força. É ela que será a autora, carta, de toda a ação e de todo o poder desta vida divina. É um instrumento purificado, elevado, conduzido por uma força divina, Shakti. O detrás dessa força será o Ishvara, o mestre de todo o ser, eu diria de todos os seres também, né? Com quem, em nossa perfeição, toda a nossa existência será, ao mesmo tempo, um yoga de unidade com ele na essência e de união nas relações variadas da alma e de sua natureza, com a divindade que está em nós, em quem também vivemos, nos movemos e temos nosso ser. E tem esse conceito de Ishvara, que é o mestre de todos os seres, de toda a manifestação, que essa Shakti é conduzida por ele, por assim dizer, e esse nosso yoga busca essa unidade com este Ishvara, tanto na essência de nosso ser, de cada um, quanto nas relações, nossas relações com o mundo, com tudo que está à nossa volta, porque é o mesmo Ishvara que está em tudo. É onde todos nós vivemos, todos nós nos movemos e todos nós temos nosso ser. Então, nós temos um instrumento que deve ser trabalhado, mas é só um instrumento. Tem uma força que é colocada nele, que ele vai tratar agora no restante do capítulo, que é o que move esse instrumento. E tem um Ishvara por detrás, que é o que conduz todos os movimentos de todos os seres. Essa Shakti e o Ishvara que está nela, ou de trás dela, sua presença e maneira de ser divinas, que devemos chamar em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. E aqui ele usa o termo chamar mesmo, call in. A mãe usa o termo aspirar, que é mais suave, é mais uma abertura. O termo utilizado por ele é call in, chamar. Chamar para dentro de nós essa Shakti e o Ishvara, para que isso conduza a nossa ação no mundo. Pois, sem essa presença divina e esse modo de funcionar mais vasto, não pode haver Siddhi do poder da natureza. Siddhi aqui no sentido de perfeição. Siddhi também tem um sentido de poderes, né? Mas aqui é perfeição do poder da natureza. Então não adianta ter um instrumento purificado, um instrumento elevado, retificado, se a força que está nele não consegue usar. Como
o violino Stradivarius na mão de quem não sabe tocar violino ou que toca mal. Não tem habilidade de executar o instrumento. Toda ação do ser humano na vida é uma conexão entre a presença da alma e as operações da natureza. Purusha e Prakriti. Aqui numa outra perspectiva, né? A gente lembra sempre que em Sri Aurobindo e muitas linhas indianas, eles são não dualistas. Quer dizer, Purusha e Prakriti são dois aspectos de uma mesma coisa. Shiva e Shakti, ou Ishvara e, não sei, Deus e natureza, é tudo uma única unidade, mas, dependendo da perspectiva que você olha, da forma como você olha, você pode colocar em classes, em conceitos diferentes. Então, toda ação do ser humano na vida é essa conexão entre o Purusha e a Prakriti, essa força, essa consciência e essa natureza, essa material no sentido de corpo, vital, mente, são instrumentos, né? A própria discriminação, a própria vontade inteligente são instrumentos do espírito. A presença e influência do Purusha, essa alma, esse ser mais interior, se apresentam na natureza sob a forma de certo poder de nosso ser, que podemos chamar força de alma, para nosso propósito imediato. E é sempre essa força de alma que sustenta todas as operações dos diferentes poderes, da razão, da mente, da vida e do corpo. E determina a tendência de nosso ser consciente e o tipo de nossa natureza. Nós temos um instrumento, nesse instrumento, como que desce ou entra ou impregna uma força de alma, e essa força de alma, junto com a natureza, Purusha e Prakriti, essa força de alma, ela como que permeia todos os níveis do instrumento, desde a inteligência, a razão, a mente, as emoções, o vital e o corpo, e dá o nosso tipo de personalidade, tipo de natureza. Essa força, entrando no ser, determina a tendência do nosso ser consciente. O ser humano comum, desenvolvido de uma maneira normal, que está no yoga da natureza, a possui em forma reduzida, mitigada, mecanizada e submersa. Quer dizer, a pessoa comum, ser humano normal aí na vida, também tem essa força de alma, mas uma força reduzida, uma força mecânica, uma força como que submersa, que é a força do temperamento e caráter de cada um. Agora, esse temperamento e caráter de cada um de nós é apenas o molde mais externo em que o Purusha, a alma consciente, ou o ser consciente, parece estar limitado, condicionado e modelado pela Prakriti mecânica. Porque esse Purusha, ele é a fagulha do divino, ele é ilimitado, ele é o próprio divino. Mas quando ele está num instrumento, chamar corpo, mas é o corpo vital, a mente, as emoções e a própria inteligência, ele se manifesta de formas diferentes em cada um. Ele é como que modelado pela Prakriti mecânica, embora seja um único e o mesmo em todos nós. A alma se derrama em qualquer molde da mente, em qualquer tipo, intelectual, ético, estético, dinâmico, vital e físico, que a natureza adote ao longo de seu desenvolvimento. E ela só pode agir da maneira imposta por essa Prakriti assim formada e mover-se apenas nesse canal estreito ou em algum círculo relativamente mais largo. Quer dizer, embora
essa alma seja plena, seja ilimitável, seja infinita, quando ela se manifesta em um instrumento, esse instrumento ele é limitado. Esse instrumento tem uma forma, esse instrumento tem um molde. E essa alma vai preencher esse molde. E esse molde dá os diferentes tipos intelectuais, os diferentes tipos éticos, diferentes preferências ou tipos estéticos, dinâmicos, vitais e físicos. Porque a Prakriti limitou essa manifestação. E eu uso o exemplo aqui das bexigas, né? Bexiga de festa. É como se esse molde da Prakriti fosse a bexiga de festa. E o Purusha fosse o ar que preenche essa bexiga de festa. Na medida que esse ar vai preenchendo a bexiga de festa, cada uma vai assumir uma forma diferente, porque a Prakriti delimitou isso. Então, cada um de nós manifesta de alguma forma, diferente dos outros, seja por experiências de vida passada, de karma, seja por alguma questão genética de formação mental, cerebral, sei lá, seja por educação, seja pela cultura, seja pelos condicionamentos que a gente teve durante a vida, cada um expressa essa mesma energia do Purusha de formas diferentes. Então, essa imagem das bexigas, eu acho bem interessante. Apesar que toda imagem, né, todo paralelo tem suas limitações, tem suas falhas. Aqui é só a ideia de que a mesma energia, a mesma pressão do ar, o mesmo Purusha que preenche todos nós, ele se manifesta aqui na matéria de formas diferentes, porque o molde que ele encontra é diferente em cada um de nós. Então, cada um de nós tem as suas particularidades que vêm de todos esses aspectos. Vida, vida anterior, formação, educação, cultura, condicionamento, trauma, etc. O indivíduo é, então, sátvico, rajásico ou tamásico. Já tratou disso em outros capítulos. Ou, muito mais provavelmente, uma mistura dessas qualidades. É difícil você encontrar um tipo único sátvico, que não tem o aspecto rajásico ou tamásico. E mesmo isso se alterna em nós mesmos durante o dia, durante os meses, os anos. A gente não é um molde fixo disso, né? Esse aspecto sátrico, rajásico e tamásico, eles se alternam, mas quando predomina o sátrico nessa alternância, você diz que é um indivíduo sátrico, e assim por diante. Ele já tratou disso num outro capítulo. E seu temperamento é apenas uma espécie de coloração mais sutil, uma cor de alma que foi dada a essa operação maior e mais proeminente desses três modos fixos de sua natureza. Então, essas gunas seriam assim como o macro, a montanha. E o temperamento é como a topografia na montanha. É uma coloração mais sutil, é um detalhamento, é uma especialização dentro desses três princípios, sátvico, rajásico ou tamásico. Essa é a base. A topografia macro, as montanhas. Os indivíduos dotados de uma força maior, quer dizer, que conseguem receber mais e manifestar mais essa força do Purusha, conseguem mais poder de alma na superfície e desenvolvemos o que chamamos uma grande ou forte personalidade. São pessoas de personalidade intensa, todos nós conhecemos alguém assim, que consegue manifestar aqui no plano material mais dessa força de alma que todos nós temos. Só que por algum acaso do destino, ou alguma dádiva, eles conseguem, de alguma forma, manifestar isso de uma forma mais plena. Eles têm algo em si, ou em si, algo do Vibhuti, poder, assim como é descrito na Gita, Vibhuti-mat, Sattvam Srimat, Purjitam Eva Va. Então, esses seres, essas pessoas,
que tem uma personalidade forte ou grande, simplesmente manifestam mais dessa força de alma do Purusha que todos nós temos. Porque talvez eles tenham tido, não sei se o privilégio ou a felicidade de ter um molde que permita isso. Seja por vidas passadas, seja por desenvolvimento nessa própria vida. Um poder maior de ser, muitas vezes tocados por um sopro divino, ou algumas vezes preenchidos por ele, ou manifestam mais do que a manifestação comum da divindade, que de fato está presente em tudo, mesmo o ser vivo mais débil ou mais obscurecido. O que ele reforça essa ideia, que todos, seja lá quem for, e ele fala ser vivo, não fala ser humano, não fala na humanidade. No ser vivo mais débil ou mais obscurecido, existe essa força de alma, essa força está presente em tudo, mas alguns manifestam com mais intensidade, então tem essa personalidade, essa manifestação mais forte. E outros ainda como que tocados por um sopro divino, ou preenchidos por esse sopro divino. Então são ainda mais elevados. Mas aqui, alguma força especial dessa divindade começa a aparecer de detrás do véu da humanidade mediana. E há algo belo, atraente, esplêndido ou poderoso nessas pessoas excepcionais, que brilha em sua personalidade, em seu caráter, em sua vida, em sua obra. E todos nós reconhecemos exemplos assim de seres humanos agora aqui que têm alguma coisa diferente, que têm um brilho especial, que têm um caráter especial, que vieram aqui à manifestação para trazer alguma mensagem especial. Então são os grandes seres. Como ele vai falar daqui a pouco, tanto para o lado divino como para o lado não divino. Mas manifestam com mais intensidade essa força de alma. Aqui ele está falando do mais divino, né? Alguma força especial dessa divindade que começa a se manifestar, a aparecer detrás do véu da humanidade mediana, seres humanos normais, e alguma coisa muito poderosa, muito atraente, bela, surge, a gente percebe nessas pessoas excepcionais, que têm uma personalidade, caráter, uma vida e uma obra excepcionais. Lembrando sempre que todos têm essa força de alma, ela só se manifesta mais ou menos dependendo do molde. Essas pessoas também seguem o tipo de força de sua natureza segundo suas gunas. Quer dizer, a topografia macro é as gunas, mas há algo nelas de evidente, embora dificilmente analisável, que, de fato, é um poder direto do self, do espírito, que serve do molde e da tendência da natureza para seu propósito poderoso. Quer dizer, nessas pessoas também, o que acontece é uma manifestação direta desse poder do espírito, mas que usa, então, o equilíbrio das gunas que essas pessoas manifestam e também a tendência da natureza, a personalidade, o molde da bexiga, que essas pessoas, por algum motivo, têm, para o propósito do espírito que está por detrás e que conduz toda a evolução do universo. Falando mais aqui da Terra, da humanidade. A própria natureza, por meio disso, eleva-se ou tende a elevar-se a um grau superior. Quer dizer, dos resultados, das consequências, podia-se dizer até da função, do objetivo da manifestação dessas pessoas, é que elas se manifestem no mundo
e auxiliem a própria humanidade a dar um passo acima também. Como diz, eu não sei se é no Evangelho ou se é na Bíblia, não se acende uma lamparina para deixar ela escondida, né? Essa lamparina ela tem que ficar iluminando o recinto, tem que ficar em algum lugar para que todos possam ver, para que ela possa trazer a luz para todos no recinto. Eu não lembro bem exatamente a formulação disso no Evangelho ou na Bíblia. Muitos elementos nas operações da força podem parecer egoísticos ou mesmo distorcidos. Mas, mesmo assim, é ainda o toque da divindade que está por trás. Qualquer que seja a forma, dévica, azúrica ou mesmo rakshasica, que ela possa assumir, que conduz a Prakriti e se serve dela para seus propósitos superiores. Então, mesmo naqueles seres, quando ele fala azúrico, rakshasico, são seres malignos que, na nossa análise comum, são seres do mal, mas que têm uma grande força por detrás, é o toque da divindade, é esse purusha divino que está por trás, mas que se manifesta de uma forma distorcida, a serviço do ego. Essa força divina, de alguma forma, conduz a Prakriti e se serve dela para seus propósitos superiores. Seja dévico, dévico é divino, né? Deuses. Azúrico são seres malignos. E rakshasico, eu não me lembro bem agora a diferença, nos comentários talvez algum de vocês possa trazer uma definição mais direta, mas são seres que trabalham contra a evolução, contra a manifestação, enquanto o outro é apenas um ser sem luz. E o dévico é um deva, né? É um divino, é um ser de luz. Então, qualquer forma que essa energia possa subir, ela está conduzindo a natureza para seus propósitos superiores. Quando o poder do ser estiver ainda mais desenvolvido, o real caráter dessa presença espiritual será revelado. E veremos, então, algo impessoal e autoexistente, com seu poder próprio, uma pura força de alma, que não é a força da mente, nem a força da vida, nem a força da inteligência, mas que as conduz. Embora siga ainda, até certo ponto, o molde de suas operações, suas gunas e seu tipo de natureza. Ainda assim, ela põe o selo de sua transcendência original, de sua impessoalidade, do puro fogo do espírito, um algo mais além das gunas de nossa natureza normal. E quando esse poder estiver mais manifesto ainda, ele começa a surgir, a se aparecer ou a transparecer como alguma coisa além dessa mente, dessa inteligência, desse vital. Alguma coisa que conduz esses instrumentos e delimitado, limitado, como que cerceado, cercado por essas condições de trabalho, vamos dizer assim, as gunas e o tipo de natureza, ou molde das bexigas, ela ainda assim mostra algo que está além disso, algo além das gunas de nossa natureza. E, finalmente, quando o espírito em nós estiver livre, o que estava de trás dessa força de alma, aquele terceiro nível lá atrás, emerge, então, em toda a sua luz, sua beleza e sua grandeza. A busca é essa. Essa força de alma atuando de forma cada vez mais plena, num instrumento purificado e retificado, e essa coisa que estava por detrás, esse espírito por detrás da própria Shakti, emerge em toda luz, beleza e grandeza. O espírito
a divindade que faz da natureza e da alma humana sua base e seu representante vivo na existência, na mente cósmica, na ação e na vida. Isso como um momento final da evolução, né? Esse espírito, então, se revelando através do sua Shakti, a energia que é colocada no instrumento, e a sua manifestação aqui na vida, na ação, na existência, de uma forma plena, não limitada, não distorcida. Esse é o todo sentido da busca, né? Da vida divina na matéria. A divindade, o espírito manifestado na natureza, revela-se em um mar de atributos infinitos, Anantaguna. Então, esse espírito que está por detrás, que busca se manifestar, mas encontra instrumentos limitados, bloqueados em alguns aspectos, com as suas gunas, né, com as suas tendências, ele, na verdade, é ilimitado. Ele não tem nenhuma dessas limitações que nós aqui manifestamos na natureza. Ele é absolutamente infinito. Mas a Prakriti executora, ou a Prakriti mecânica, caracteriza-se pela guna tripla, Sattva, Rajas e Tamas. E a Anantaguna, esse jogo espiritual da infinitude de atributos, se restringe nessa natureza mecânica, segundo o tipo dessas gunas. Então, as gunas são aspectos da natureza, não do espírito. O espírito, quando se manifesta, ele como que se amolda a essas limitações que ele encontra nos indivíduos. E na força de alma humana, essa divindade na natureza representa-se sob a forma de um quádruplo poder de efetivação, Catur Vyuha. Quer dizer, na natureza mecânica, Sattva, Rajas e Tamas. Quando essa divindade se manifesta nessa Shakti, ela se representa sobre 4 poderes. Quer dizer, a infinitude de possibilidades pode como que ser classificada em 4 grandes tipos de poderes. E dentro desses 4 grandes tipos de poderes, toda a infinitude de possibilidades. E toda a mistura desses 4 poderes também. O poder de conhecimento, o poder de energia, o poder de mutualidade e de relações práticas e intercâmbios produtivos, e o poder para obras, labor e serviço. Quer dizer, isso é o que ele chama de força de alma. É a força dessa Shakti quando se manifesta aqui nos instrumentos. E vocês já podem estar reconhecendo aqui as 4 castas da Índia, né? Como ele vai falar daqui a pouco. O Brahmani, o guerreiro, Kshatriya, o comerciante, ou intercâmbios, e o Shudra, serviços. Ele coloca isso como os 4 poderes, ou 4 classes de poderes infinitos do Purusha, que podem ser classificados nessas 4 áreas. Sua presença molda toda a vida humana segundo a operação interior e exterior desses 4 poderes combinados. Então, da mesma forma que as 3 gunas, elas não são exclusivas, únicas, você é só de um tipo, só de outro, essas 3 gunas, elas como têm um equilíbrio dinâmico no tempo, no tempo, assim, no dia, na época de nossa vida, na situação. Acima disso, ou superpondo a isso, vem esses 4 poderes de conhecimento, de força, energia, de troca e de serviço, que também são combinados. Eu
ele vai agora descrever esses 4 poderes, mas eu já adianto lá no final do capítulo, todos os 4 são importantes e devem ser incluídos no trabalho. O antigo pensamento da Índia, consciente desse quádruplo tipo de personalidade ativa e da natureza humana, desenvolveu os 4 tipos: o Brahmin, o Kshatriya, o Vaishya e o Shudra. Cada um com sua tendência espiritual, seu ideal ético, sua educação apropriada, suas funções fixas na sociedade e seu lugar na escala evolutiva do espírito. Lembrando, Shudra é o serviçal, Vaishya é o comerciante da troca, dos intercâmbios, Kshatriya é o guerreiro e Brahmin é o sacerdote. Como acontece sempre quando externalizamos e mecanizamos em demasia as verdades mais sutis de nossa natureza, essa divisão se tornou um sistema com regras fixas, incompatível com a liberdade, variedade e complexidade do espírito mais fino que se desenvolve no ser humano. A gente sabe que na Índia, essa questão das castas, pelo menos antigamente, acredito que na Índia moderna isso já esteja mais ou menos rigoroso, mas a pessoa nascia numa casta, não saía da casta. Ela podia fazer o que quisesse na vida, ela era enquadrada, taxada, rotulada com aquela casta que ela nasceu. Sri Aurobindo, ele dissolve isso. Isso é uma verdade psicológica do nosso ser, mas que isso não é fixo assim. E só lembrando que Sri Aurobindo estudou todas as linhas de pensamento da Índia, quando ele chegou na Índia. E o Tantra, lá no século, sei lá, 6 a 13, já propunha isso que ele propõe. Essa questão de casta é uma questão psicológica, não é uma questão formal. E dissolvia as castas dentro do sistema Tantra, em que outros sistemas mantinham essa questão das castas. No entanto, existe uma verdade por detrás disso, e ela tem uma considerável importância para a perfeição do poder de nossa natureza, mas devemos considerá-la em seus aspectos interiores. Como essas quatro classes, vamos dizer assim, existem em nós e como elas são importantes para o nosso desenvolvimento, mas não exteriormente, como classe social. Isso foi uma cristalização de uma verdade interior, que quando se manifesta num sistema de regra fixa exterior, perde a sua verdade. O primeiro, a personalidade, o caráter, não, primeiro, não o primeiro, a personalidade, o caráter, o temperamento da pessoa, o tipo de alma da pessoa, o molde com que, quando esse Purusha desce, ele encontra, em seguida, a força de alma que se encontra por trás e assume essas formas. E, por último, o jogo da Shakti livre espiritual, em que essas formas descobrem sua culminação e sua unidade, além de todos os modos ou gunas. E existe o molde que a gente nasce, traz de nascimento, seja de outras vidas, seja por educação, seja por conformação genética, seja pelo que for, a gente vem com esse molde. Esse molde é preenchido com uma força de alma que assume as formas desse molde. Mas existe essa Shakti livre espiritual que, quando liberta essas formas, ela se manifesta de uma forma plena, além de todos os modos ou gunas. Quando essa Shakti espiritual encontra ou se liberta de todas essas limitações. Pois a ideia exterior, grosseira, de que o indivíduo nasce como Brahmane
como Shastra, como Vaishya ou como Shudra, unicamente, não corresponde a uma verdade psicológica de nosso ser. O fato psicológico é que esses 4 poderes de ação, essas 4 tendências do espírito e de sua Shakti executora, existem em nós. E a preponderância de um ou de outro na parte mais formada de nossa personalidade nos dá nossas tendências principais, nossas qualidades e capacidades dominantes, nossa virada efetiva na ação e na vida. Quer dizer, todos nós temos essas 4 tendências, mas, de acordo com o molde que nós trouxemos, molde da Prakriti, alguma forma ou outra tem uma preponderância. Então, alguns de nós são mais do conhecimento, outros mais da ação, da disputa, da luta, outros mais do comércio, das trocas, e outros mais do serviço. Mas todos nós temos essas 4 tendências. E aquela parte da nossa personalidade que manifesta com mais intensidade uma ou outra nos dá a nossa característica. Nossa virada efetiva na ação e na vida. Aqui eu coloquei virada em itálico, porque o termo em inglês é turn. Então, talvez nosso voltar-se, nosso dirigir-se efetivo na ação e na vida, nossa tendência, nosso direcionar-se na ação e na vida de acordo com essas 4 características, essas 4 personalidades, vamos dizer assim. E aqui a gente pode dizer também que essas personalidades não são fixas, né? Dependem da época da vida, do momento, às vezes até da situação, a gente é mais uma ou mais outra. Mas sempre tem uma que predomina, de uma maneira geral. Mas eles estão mais ou menos presentes em todos os seres humanos. Aqui manifestados, lá latentes, aqui desenvolvidos, lá atenuados, reprimidos ou subordinados. E aí nós temos os tipos de personalidade, os moldes da bexiga. E no indivíduo aperfeiçoado, serão levados a uma plenitude e harmonia que, na liberdade espiritual, irromperão no jogo livre dos atributos infinitos do espírito, na vida interior e na vida exterior. E no jogo criador do Purusha, com o poder de sua natureza e da natureza do mundo para sua própria alegria. Então, o objetivo, essa busca de perfeição, esses 4 poderes, essas 4 forças de alma, devem ser levados ou elevados a uma plenitude e a uma harmonia dos 4 poderes. Isso se manifestará, deveria se manifestar ou deve se manifestar na vida interior e na vida exterior, para a própria alegria do Purusha, da alma encarnada. A forma psicológica mais externa desses poderes constitui o molde ou a orientação da natureza, sua predisposição a certas tendências, capacidades, características dominantes, a certa forma de poder ativo, certa qualidade da mente e da vida interior, certa personalidade ou tipo cultural. Quer dizer, nós temos 4 tipos, grandes tipos, mas dentro desses grandes tipos e dentro da sua mescla, dentro da sua combinação, existem infinitas possibilidades. E cada um de nós manifesta esse conjunto de características numa personalidade particular específica. Tanto da mente, da vida interior, tanto da personalidade, tanto do tipo cultural. Aquilo que for dominante em nós. Nossa predisposição, nossas tendências. Com frequência, essa virada, de novo,
o termo em inglês é turn. Esse dirigir-se, esse voltar-se, esse debruçar-se sobre uma determinada tendência, favoriza a predominância do elemento intelectual, das capacidades de busca e de descoberta do conhecimento, o poder de criação ou de formação intelectual, a preocupação com ideias, o estudo das ideias ou da vida, a informação e o desenvolvimento da inteligência reflexiva. Quer dizer, em algumas pessoas, a gente conhece, percebe, é bem próximo, né, da nossa vivência, algumas pessoas são mais intelectuais, algumas pessoas têm essa busca mais intensa, essa busca de conhecimento, essa poder de criação, essa questão da vida nas ideias, o estudo das ideias, o estudo da vida, a inteligência reflexiva. Todos nós conhecemos alguém assim, que essa é a tendência dominante da pessoa. Não que ela não tenha as outras, mas essa é a tendência dominante. Segundo o grau de desenvolvimento dessa tendência, dessa pessoa, aparecem em ordem sucessiva o tipo ou caráter do indivíduo de inteligência prática, aquele que resolve as coisas, mas de forma inteligente, aberta, investigadora. Depois, o intelectual e, por último, o pensador, o sábio, a grande mente de conhecimento. São 4, não sei se seria estágios, mas 4 níveis de manifestação dessa força. Desde uma inteligência prática, depois um intelectual e depois o sábio, a mente de conhecimento. Os poderes da alma que surgem por um desenvolvimento considerável desse gênero de temperamento, de personalidade, de tipo de alma, são uma mente de luz cada vez mais aberta a todas as ideias e a todos os conhecimentos, a todas essas expressões novas da verdade. Quer dizer, é quando esse tipo manifesta essa força de alma de uma forma mais intensa. Mente de luz cada vez mais aberta a todas as ideias e conhecimentos, a todas as expressões novas da verdade. Em seguida, a sede de conhecimento, a paixão pelo conhecimento e pelo seu crescimento em nós, e a necessidade de comunicá-lo a outros, e de ver seu reino no mundo. Um reino da razão, do bem, da verdade, da justiça e, em um nível mais elevado, da harmonia de nosso ser superior, o reino do Espírito de sua unidade, de sua luz e amor universais. Aí a gente pode ver o santo, o líder de uma questão filosófica, intelectual, espiritual, que manifesta esse tipo. Sempre lembrando que todos têm essa força de alma, mas o molde, eventualmente, não levou para esse lado. O molde da Prakriti, da natureza, não permitiu esse desenvolvimento. A ideia aqui colocada é que todos desenvolvam isso também, né? Não só isso. A gente vai ver mais para frente. Essa paixão pelo conhecimento em um nível mais elevado, aí é mais espiritualizado, a harmonia de nosso ser superior, o reino do Espírito e de sua unidade, de sua luz e amor universais. Um poder dessa luz na mente e na vontade que submeterá toda a vida à razão, ao seu bem e à sua verdade, ou ao espírito, à verdade e ao bem espirituais, e sujeitará os elementos inferiores a essa lei superior. Um indivíduo que alcançou, que tem esse tipo de personalidade e conseguiu esse desenvolvimento, deve submeter toda a sua vida a essa razão, bem, verdade, num primeiro nível, ou ao espírito e verdade e bem espirituais num nível mais elevado.
e todos os elementos inferiores, aqui no sentido de mente, emocional, o vital e o corpo, e a própria discriminação, sujeitará a essa lei superior. Um temperamento equilibrado, voltado desde o início para a paciência, para a contemplação estável e calma, a reflexão, a meditação, que domine e aquiete o tumulto da vontade e das paixões e nos faça pensar de maneira mais nobre e a viver de maneira mais pura. Lembrando que ele está descrevendo um tipo, mas ao mesmo tempo está trazendo um modelo, uma busca da perfeição desse tipo de personalidade. Todos nós deveríamos buscar, alcançar isso. Essa é a base da mente sáttvica, mestre de si mesma, que desenvolve uma personalidade cada vez mais benigna, elevada, impessoal e universal. E aqui, de novo, o sentido da progressão, né? Desenvolve uma personalidade cada vez mais benigna, elevada, impessoal e universal. Não é assim, de uma hora para outra, que isso acontece. Esse é o caráter ideal e o poder de alma do Brahmani, o sacerdote do conhecimento. Se esse poder não estiver presente em todos os seus aspectos, imperfeições e distorções surgirão no sáttvico tipo, o tipo sáttvico. E aí também isso é nossa experiência cotidiana, acho que todo mundo conhece alguém que manifesta essas características que ele vai falar agora. A intelectualidade simples ou a curiosidade por ideias, sem elevação ética ou outra, uma concentração estreita em alguma espécie de atividade intelectual, sem a necessária abertura superior da mente, da alma e do espírito, ou a arrogância e o exclusivismo do intelectual, fechado em sua intelectualidade, ou um idealismo ineficaz, sem nenhum contato com a vida, ou qualquer outra das incompletudes e limitações características da mente intelectual, religiosa, científica ou filosófica. Quer dizer, o intelectual, ou o religioso, ou o cientista, ou o filósofo, que são parciais, que não têm essa abertura ao espírito, que tem alguma coisa falha nesse desenvolvimento esférico, por assim dizer, que se concentrou, por conta do molde da bexiga, se concentrou em um detalhe e algumas coisas essenciais, como essa elevação ética, como algo além da curiosidade, sem essa abertura da mente, da alma e do espírito, e criou uma distorção desse tipo. Uma distorção desse tipo de personalidade. Todas essas limitações são paradas no caminho, ou concentrações exclusivas e temporárias. Paradas aqui no sentido de você parar. Você estacionou. Você chegou ali, achou que já tinha conquistado tudo, você conseguiu um desenvolvimento grande, intelectual ou filosófico, e achou que era tudo e parou ali. Ou concentração exclusiva temporária, que ele reconhece que isso pode ser necessário, você parar um pouco num ponto para expandir, para ampliar, mas sempre lembrando que tem um passo acima, tem um passo além, não é o final do caminho. Você não chegou no final. Às vezes a gente encontra pessoas que realmente são grandes, assim, intelectualmente falando, ou religiosamente, filosoficamente falando, mas que parecem que não querem evoluir mais, parece que já encontraram tudo e estão satisfeitas ali.
Isso poderia ser duas coisas. Um estacionar, porque já achou que não tem mais nada, ou alguma concentração explosiva. A pessoa precisa parar um pouco ali, mas precisaria saber que tem passos além, que ali não é o final do caminho. Mas esse Dharma, este Svabhava, cumpre-se quando realizamos integralmente nossa alma e os poderes divinos de verdade e conhecimento que estão em nós. Quer dizer, se a gente pensar do nosso ponto de vista, onde nós estamos, o desenvolvimento ainda é infinito, né? Ainda é muito grande. A gente não pode parar em nenhum ponto. Não podemos achar, acreditar que nós já chegamos. Esse é o estado brâmico consumado do perfeito Brahmani. Quer dizer, que quando ele realiza integralmente a alma e os poderes divinos de verdade e conhecimento que já estão em nós, mas numa forma latente, não numa forma manifesta. Por outro lado, a tendência da natureza pode ser a preponderância da força de vontade e das capacidades que conduzem à força, à energia, à coragem, à liderança, à proteção, à governança, à vitória em todo tipo de batalha, a uma ação criadora e formadora, à força de vontade que se apodera dos materiais da vida e da vontade de outros e compele o meio a tomar as formas que a Shakti em nós busca impor à vida, ou que, segundo a obra a ser feita, age com o poder para conservar o que existe ou para destruir e varrer os caminhos do mundo ou modelar de modo decisivo aquilo que deve ser. Lembrando que ele está descrevendo um tipo, mas que a proposta é que todos desenvolvam essa força, ou pelo menos manifestem, porque ela já está em nós, né? Manifestem essa força, busquem manifestar tudo isso. E aqui é a tendência do guerreiro, não necessariamente o guerreiro da guerra, né? O guerreiro da vida. A força, energia, coragem, liderança, vitória em qualquer batalha, a força de vontade que se apodera dos materiais da vida, que a Shakti em nós busca impor à vida. Lembrando que essa Shakti é a força de alma, por detrás tem o Ishvara que conduz essa Shakti, e é ele que está tentando conduzir essa obra a ser feita. Que, na verdade, nós somos instrumentos desse Ishvara quando a gente se conecta com ele, né? Essa Shakti, conduzida pelo Ishvara, age para conservar o que existe, age para destruir e varrer os caminhos do mundo, ou modelar aquilo que deve ser. Quando a conexão com esses princípios mais altos existem, a gente se torna só um instrumento e faz o que deve ser feito. Aqui, a personalidade, a força de alma do guerreiro. Essa vontade, ela pode estar presente em uma forma mais ou menos pronunciada, com um poder maior ou menor, e, segundo seu grau e sua força, teremos em ordem sucessiva o mero combatente ou homem de ação, o indivíduo que impõe sua vontade e sua personalidade ativas, ou o soberano, o conquistador, o líder de uma causa, o criador, o fundador em qualquer domínio de formação ativa da vida. Dependendo do grau de manifestação dessa força, nós temos diversos graus de pessoas, de personalidade ativas. Então, esse Shastra, esse guerreiro, não é uma coisa única.
também existem as gradações da manifestação dessa força. Lembrando que são as quatro, né? Os quatro princípios que atuam junto. Aqui ele está falando só da força do Kshatriya. As diversas imperfeições da alma e da mente produzem numerosas imperfeições e distorções desse tipo. O indivíduo de mera força brutal, força de vontade brutal, o adorador do poder, sem outro ideal nem propósito superior, poder pelo poder, a personalidade egoística e dominadora, o indivíduo rajásico, agressivo e violento, o grandioso egoísta, o titã, o asura e o rakshasa. Também é fácil a gente identificar, ou pelo menos observar essas características no mundo, né? As páginas policiais estão cheias disso. O indivíduo de mera força de vontade brutal, o adorador de poder, sem outro ideal ou propósito superior, uma personalidade egoística, ou grande egoística e dominadora, o indivíduo rajásico de ação, que é agressivo e violento, o grandioso egoísta, o titã, o azul. Quer dizer, quando essa personalidade não se desenvolve de forma harmônica, com essa luz, com esse contato com o psíquico, com o purusha, com o divino, e é conduzido pelos poderes inferiores, nesse sentido, mais primitivos, acontece isso. Mas os poderes da alma, aos quais esse gênero de natureza se abre em seus graus superiores, são tão necessários quanto os do Brahmani para a perfeição de nossa natureza humana. Quer dizer, o guerreiro em nós, ele tem que estar ativo também, mas aberto a seus graus superiores, sem essas distorções de quando a gente é conduzido pelo ego, pelo desejo. A alta intrepidez, que nenhum perigo ou dificuldade pode intimidar e que se sente, ou que sente, um poder capaz de enfrentar e sustentar todos os assaltos dos homens, do destino ou dos deuses adversos. Essa força, essa coragem, essa disposição, essa ausência do medo. Medo no sentido aqui daquele medo paralisador, né? Porque o medo ele tem um sentido na vida, né? Mas aquele medo que paralisa. Nenhum perigo ou dificuldade pode intimidar. Pode acautelar, fazer uma cautela, mas não uma intimidação. E que sente um poder capaz de enfrentar e sustentar todos os assaltos dos homens do destino ou dos deuses adversos. Enfrenta qualquer coisa sem medo, sem temor, né? A audácia e a ousadia que não recuam diante de nenhuma aventura ou empreendimento e para as quais nada está acima dos poderes de uma alma humana livre das insuficiências, da fraqueza e do medo. Essa é uma característica que todos nós deveríamos desenvolver. Sempre aberto aos graus superiores, aberto à luz do Espírito. Porque senão surgem aquelas distorções que ele falou atrás. O amor pela honra, que escala os cumes da nobreza humana mais alta, e jamais se dobra a algo mesquinho, baixo, vulgar ou fraco, mas mantém imaculado o ideal da coragem elevada, do cavalheirismo, da verdade, da retidão, de sacrifício do self inferior ao self superior, de ajuda aos seres humanos, da resistência indomável à injustiça e à opressão. Isso seriam características do guerreiro iluminado, vamos dizer assim. E aqui,
vem das palavras cavalheirismo, ajuda aos seres humanos. Não é aquele guerreiro violento, aquele guerreiro insensível, vamos dizer assim. Tem essas outras características juntas. Resistência indomável à injustiça e à opressão. Todas características que a gente devia buscar desenvolver em nós. O controle e a mestria de si, o exemplo nobre, a valentia na guerra e o comando na jornada e na batalha, a alta confiança em si, que vem do poder, da capacidade, do caráter e da coragem, indispensáveis ao indivíduo de ação. Essas são as qualidades que constroem a natureza do Kshatriya, o guerreiro divino. Levar essas qualidades a seu grau supremo e dar-lhes certa completude, pureza e grandeza divinas é a perfeição daqueles que têm esse svabhava e seguem esse dharma. Daqueles que têm, no molde que foi dado pela natureza, que tem essa característica. Mas que todos nós possamos desenvolver a certa completude, pureza e grandeza divinas, tudo isso, todas essas qualidades que são colocadas aqui. Uma terceira tendência ressalta a inteligência prática, organizadora e o instinto vital que busca produzir, trocar, possuir, fruir, combinar, pôr coisas em ordem e equilíbrio, desgastar-se e adquirir, dar e tomar. Esse desgastar-se aqui pode se entender também como despender, quer dizer, gastar. Tomar, dar e tomar. Tirar o melhor partido das relações ativas da existência. Quer dizer, o esforço na troca, o esforço no intercâmbio, seja comercial, seja pessoal, a convívio social, aqui é bem amplo a colocação que ele traz aqui. Essa inteligência prática organizadora de administração de coisas, de colocar coisas em ordem para que elas funcionem bem. Enfim, inteligência prática em todos os âmbitos. Em sua ação externa, é esse poder que se traduz como a inteligência competente e inventiva, a mente jurídica, profissional, comercial, industrial, econômica, prática e científica, mecânica, técnica e utilitária. E a mente prática pragmática. É a mente que atua no mundo para organizar as coisas. Que não é nem a mente de conhecimento filosófico do Brahmani, não é nem a mente de guerreiro de ir para ação, mas é uma mente prática que organiza, que põe as coisas em ordem para funcionar bem. A mente comercial, industrial, no sentido de trocas, de qualquer que seja. Essa natureza é acompanhada no nível normal de sua completeza de um temperamento geral, ao mesmo tempo ávido e generoso. Veja, ele está falando no nível normal que a gente encontra, nível normal de sua completeza. Predisposto a acumular, entesourar e fruir, exibir e utilizar, voltado para uma exploração eficiente do mundo e de seu meio ambiente. Aqui vem a palavra hoje que a gente usa, sustentável, né? Exploração eficiente do mundo e de seu meio ambiente, mas muito capaz também
de filantropia prática, humanitarismo e de benevolência metódica. Num nível normal de desenvolvimento, uma mente seria assim, sem falar das distorções do tipo, como ele fala daqui a pouco. Uma mente metódica e moral, por princípio, mas sem nenhuma alta distinção de um espírito ético mais refinado. Essa é uma mente dos níveis médios que não busca alturas e não possui envergadura para romper as velhas estruturas e criar modelos nobres de vida. Ela tem a marca da eficácia, da adaptação e da medida. Lembrando que ele está falando dessa mente, desse tipo de personalidade no nível normal, usual de sua manifestação. Uma mente que não busca alturas. É uma mente de níveis médios, que está preocupado com as questões práticas da vida. Não possui envergadura para romper as velhas estruturas, é a mente conservadora, e criar modelos nobres de vida. Tem a marca, por outro lado, da eficácia, da adaptação e da medida. Os poderes, as limitações e as distorções desse tipo nos são familiares em uma grande escala, porque esse foi o próprio espírito que construiu nossa civilização moderna, comercial e industrial. Então, talvez esse seja o tipo mais familiar para nós aqui. Mas, se considerarmos as capacidades superiores e interiores, ou interiores e superiores, e os valores da alma, veremos que aqui também encontram-se elementos que fazem parte da completude da perfeição humana. Ele fala ali que, no nível normal, é uma mente sem nenhuma preocupação superior, mas que quando você traz esses valores de alma, eles se tornam elementos necessários para a completude da perfeição humana. O poder que se expressa assim, de maneira exteriorizada, em nossos níveis inferiores atuais, é capaz de lançar-se nos grandes empreendimentos da vida e não vai em busca da unidade e identidade, que é o ápice do conhecimento, nem do domínio e da soberania espirituais, que é o ápice da força. Do modo como ela acontece normalmente, naturalmente no mundo hoje, ou sempre para trás também, né? Mas que não deveria ser assim a meta, o poder que se expressa assim em nossos níveis inferiores atuais, ele é capaz de lançar-se nos grandes empreendimentos da vida, mas que não vai em busca dessa unidade e identidade. Ele mantém-se no nível da dualidade. Essa unidade e identidade que é o ápice do conhecimento, quer dizer, que se busca essa vivência da unidade e da identidade de tudo. E que também, nos níveis normais, inferiores atuais, não busca o domínio e soberania espirituais, que é o ápice da força, do guerreiro. Mas, mesmo assim, ele busca. Quando é mais livre e mais vasto, a gente tem exemplos disso também na sociedade, algo que também é essencial ao todo da existência. A solidariedade igual e o intercâmbio de alma a alma e de vida a vida. A gente encontra exemplos disso por aí também. É uma solidariedade, que é o espírito comercial de troca, que já é um pouco mais livre, um pouco mais vasto, um pouco mais conectado com essa verdade maior da existência, da unidade. Seus poderes são, primeiro, uma competência causala que elabora as leis e as obedece. Reconhece a utilidade e os limites das relações.
adapta-se aos movimentos estabelecidos ou em desenvolvimento, produz e aperfeiçoa as técnicas externas de criação, de ação e de vida, assegura sua posse e procede da posse à expansão e, vigilante em relação à ordem e cuidadoso em relação ao progresso, tira o melhor proveito dos materiais da existência, de seus meios e de seus fins. É a mente comercial exploradora que construiu o mundo comercial moderno, civilização industrial, civilização comercial, serviços, que pode ter mais luz ou menos luz, que pode estar mais conectado com essas verdades mais altas do espírito ou não. Pode estar aqui na vida dual, no é meu, no eu quero, eu tenho, eu posso, e os outros são os outros. Em seguida, um poder de despender que é hábil na prodigalidade e hábil na economia, que reconhece a grande lei da troca e acumula a fim de despender com vasto benefício que aumenta as correntes de troca e a riqueza da existência. Eu vejo isso aqui, aquela antiga falácia que a gente viveu anos atrás, da história de fazer o bolo crescer e depois dividir o bolo. Acho que muitos de vocês conhecem essa imagem, né? É uma imagem antiga, onde se concentraria os meios de produção para que a riqueza interna crescesse, para que depois essa riqueza pudesse ser distribuída para todos. Aconteceu que o bolo cresceu e ficou na mão de quem fez o bolo crescer. Não quem fez o bolo crescer, mas quem produziu isso. E quem fez o bolo crescer mesmo, os trabalhadores, ficaram passando vontade, né? Mas aqui o que se propõe, veja, é justamente essa ideia anterior, uma força de alma que sabe gastar, que é hábil nessa prodigalidade, nessa distribuição, nessa gastança inteligente, e também hábil na economia, e que reconhece que essa grande lei de troca, existe uma lei de intercâmbio, de troca econômica mesmo até, acumula a fim de despender com vasto benefício. Quer dizer, não acumula por acumular, o bolo cresce e fica só para mim, a fim de que esse bolo possa ser repartido. Por quê? Aumenta as correntes de troca. Quando existe mais dinheiro na economia, particularmente falando, existe mais compra, mais venda, tudo cresce. Quando falta dinheiro, tudo definha. E riquezas da existência. Mas lembrando que aqui esse tipo não é só comércio, né? É todas as trocas, toda a mente prática, toda a mente de ação que organiza qualquer coisa que seja, que planeja, que executa esse planejamento. É esse tipo de personalidade. Um poder de dom e de ampla liberalidade criativa, de ajuda mútua e de utilidade a outros, em que uma alma aberta é a fonte de uma beneficência, um humanitarismo e altruísmo justos de tipo prático. Essa seria a ideia, a proposta. Quer dizer, essa mente, esse tipo de personalidade de acumulação e comércio em uma alma aberta que é fonte de beneficência, é fonte de humanitarismo e altruísmo justos de tipo prático. E a gente encontra exemplos disso também por aí. Por fim, um poder de fruir, uma opulência na produção, na posse e na ação, um suntuoso transbordamento da ananda prolífica da existência. Quer dizer, além de organizar, de acumular, de distribuir, esse poder de fruir, de desfrutar disso tudo. Opulência na produção, na posse e na ação. Um transbordamento da ananda prolífica da existência.
também todas as qualidades, não considerando, obviamente, as distorções do tipo, mas quando conectado com essa verdade maior, mais vasta da unidade universal, traz uma importância muito grande para o mundo hoje e sempre, né? Uma amplitude na reciprocidade, uma completeza generosa nas relações com a vida, uma tendência a dar-se e a distribuir sem contar, um amplo intercâmbio entre existência e existência, uma fruição e utilização completas do ritmo e do equilíbrio de uma vida frutífera e produtiva, formam a perfeição daqueles que têm esse svabhava e seguem esse dharma. Seria a perfeição do tipo, quando conectado com essa verdade da existência, da unidade, né? E conduzida por esse Purusha mais elevado. Bom, eu interrompo o capítulo aqui. O próximo, vocês já adivinharam, né? É o Shudra. Ele dedica uma boa parte do capítulo ao Shudra, porque, embora, enquanto casta, é uma coisa desprezada, praticamente, mas enquanto força de alma, talvez, como ele coloca, das mais importantes. E depois ele, na segunda parte do capítulo, ele junta tudo. A segunda parte é um pouco menor, mas é o fecho do capítulo. É sempre ruim a gente interromper o raciocínio assim, mas senti que não daria para ir até o fim do capítulo, interromper mais na frente ia ficar mais estranho. Então, no próximo encontro, a quarta força de alma e a sua importância nesse todo, e a conexão desses 4 tipos para como que manifestação desse ser divino de uma forma mais plena na matéria. Para terminar, então, eu vou propor aqui um recolhimento, deixando que essas palavras como que sedimentem, assentem no fundo da nossa memória subconsciente, sem nenhuma proposta específica de reflexão, de raciocínio, mas deixando que isso se assente na nossa memória. Depois, sempre recomendando aqueles que têm o livro, dar uma relida, calma, que é um capítulo, eu diria assim, meio diferente, bem interessante, mais próximo da nossa experiência prática do dia a dia. Aí. E com dicas assim bem interessantes e importantes para a nossa vida. Então, tem, acho que são 8 minutos de uma música, sem nenhuma proposta assim, específica. Simplesmente deixar essas palavras sedimentarem na nossa memória aqui.
Bom, lembrando então que sábado, dia 13 de agosto, 9 horas, né? Nós vamos ter uma reunião aqui das 9 ao meio-dia. Sobre Shri Aurobindo, uma parte de leitura e uma parte de atividade prática com Rosa. É aberto, né? É livre. Depois, no domingo, a reunião do ciclo normal. E na segunda-feira, uma reunião especial, que é o dia do aniversário, 150 anos de nascimento de Shri Aurobindo. A gente vai divulgar, né, no grupo do ciclo mais detalhes. Henrique, parece que a reunião também de domingo do ciclo está voltada, né? Também para essa data comemorativa. Ah, Né, sim, Ricardo? tem. Sim, no domingo temos uma atividade focalizando passagens de Savitri, mas com esse aspecto também de ser uma comemoração pela passagem do dia 15. Só ressaltando que Shri Aurobindo descreveu esses tipos psicológicos aí entre 1912 e 1920, né? A psicologia estava começando ainda, né? Henrique, será que você poderia partilhar mais uma vez o cartaz para pessoas que não estavam presentes no início? Cartaz, você tem uma Cartaz apresentação. é uma apresentação, né? No caso Sim, do evento comemorativo. sim. Então, está aberto aqui ainda. Não, eu fechei. Deixa eu abrir. Bom, e se não tiver mais manifestações, podia fechar, então, com essa apresentação, certo? Terminou a apresentação, então eu fecho a sala. Bom dia, Henrique. Tem uma perguntinha, pode ser? Sim, pode falar. Primeiramente, bom dia a todos aí, muito obrigado. Eu acabei precisando sair, depois eu voltei. Eu perdi Hum. essa parte dos tipos psicológicos. Você pode só comentar rapidinho, por gentileza? Quais seriam Bom, esses? rapidinho é difícil, porque não vai fazer jus ao que ele falou. Mas, assim, os quatro, resumindo, né, os 4 tipos psicológicos, ele coloca como as 4 castas da Índia, que foi depois cristalizado enquanto uma casta onde você não poderia mudar de casta, mas que ele fala que são verdades psicológicas do ser, e que todos têm, numa medida ou em outra, e que deveriam ser desenvolvidas à plenitude. Depois você tem o vídeo, né, que eu acredito que amanhã já esteja disponível, e o texto do vídeo. E depois tem o livro também, né? O livro está por aí. Difícil Ok, falar em obrigado. palavras o que ele fala. Aliás, eu digo assim, que é mutilar Shri Aurobindo quando você faz resumo. Mas, às vezes, a gente tem que fazer. Não, só para tentar pegar um pouco do... Obrigado, Sim. obrigado mesmo. Mas basicamente isso. As 4 castas são verdades psicológicas do ser e que todos deveriam desenvolver a uma plenitude conduzida por essa consciência que está por trás de tudo isso.
Essa é a busca. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Obrigado. Você poderia falar quais são essas 4 de novo, Henrique? Sim, em português, né, a do Brahmani, da pessoa de conhecimento, de sabedoria, a do guerreiro, a pessoa de ação que vai para o mundo e luta pela causa, a do comerciante, como é traduzido, né, que é das trocas, qualquer tipo de troca, de organização prática, visão pragmática da vida, e do serviçal, do servir desinteressadamente, não o serviço em troca de dinheiro, o serviço profissional, mas o servir como doação. Mas isso, esse servir como doação, ficou para o próximo encontro. Henrique, Oi? Henrique, Sim, Alcione, pode falar, Alcione. sim, eu queria que você repetisse a programação agora, dia 15, Sim, por favor. sábado, dia 13, 9 horas, vocês vão receber lá no grupo do WhatsApp. Vai ter uma reunião 13, 9 horas da manhã, nesse mesmo canal aqui, mesmo link. 9 horas. Uma leitura, uma homenagem com textos de Sri Aurobindo, e depois um trabalho prático com a Rosa, o Shiba. A gente ainda não decidiu se ela é antes ou depois, né? Em princípio, seria leitura antes e depois o trabalho prático com ela. Depois, no domingo, o ciclo normal com Ricardo Savitri, abordando trechos, né, que tem mais a ver com o Sri Aurobindo. E depois, na segunda-feira... Que horas no domingo? No domingo normal, 10 horas da manhã. 10 horas. E na segunda-feira, às 8, né, Ricardo? Segunda-feira, às 8. 8 horas da manhã? Da noite, 20 horas. 20 horas. Aí a reunião do dia mesmo, que aí tem a programação especial que vocês vão receber também. Só um adendo, Henrique. Fica ainda para ser confirmado se vai haver uma transmissão ao vivo da apresentação do grupo de teatro em Auroville, né, que é dirigido pela Ariamani. Então, estamos aguardando uma confirmação se vai haver uma transmissão ao vivo. Se houver, nós aí comunicamos também a tempo, né? O evento lá acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto, né, essa apresentação do grupo de teatro lá. Então, tendo essa confirmação, comunicamos a todos também. Tá certo. Obrigada, gente.